Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos! Professor, como diferenciar mitose astral de mitose anastral? Se gimnospermas e angiospermas não possuem centríolos, como então formam fuso mitótico? Eu sou o professor Benipol, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E este é o assunto da nossa aula de hoje. E caso você tenha dúvida em biologia, deixe aí nos comentários. Terei prazer em tirá-las. Após a vinheta, mitose astral e anastral, especialmente para você. Vamos lá? Ok, seja bem-vindo à nossa bioaula e vamos comentar hoje alguns aspectos super importantes da mitose com relação ao processo astral e ao processo anastral. Antes de mais nada, para que você possa entender de maneira competente como funciona a mitose astral típica de células animais e como acontece a mitose anastral típica de células vegetais, temos que dar uma analisada sobre uma estrutura denominada de centrossomo, também conhecida como centro celular. Ora, o centrossomo é o centro organizador de microtúbulos. Microtúbulos são componentes específicos, também encontrado formando o citoesqueleto das células. Tanto células animais apresentam, como os vegetais superiores também apresentam o citoesqueleto. Temos uma aula completa sobre os citoesqueletos. Muito bem, o centrossomo também é responsável pela nucleação. Em que consiste o processo de nucleação, professor? Crescimento de microtúbulos. Tá? Na aula de citoesqueleto, nós falamos para você que o citoesqueleto celular é uma estrutura dinâmica, cujas fibras proteicas estão em constante processo de polimerização e despolimerização. Tá? E o crescimento de microtúbulos está extremamente relacionado com o processo de polimerização dessas fibras a partir do arranjo de proteínas chamadas de tubulina. Isso é o que se denomina de nucleação. O centrossomo é localizado junto ao núcleo celular. Ele fica posicionado exatamente numa região próxima ao núcleo. E no seu interior encontramos as estruturas fundamentais, tá certo? Na formação do fuso acromático e que nós chamamos de centríolos, ok? Que é o polo do fuso durante o processo de mitose. O centrossomo está presente em animais, está presente em briófitas e está presente em pteridófitas, mas ausentes nas gimnospermas, nas angiospermas e nos fungos. E aí, uma coisa interessante quando estudamos botânica, porque briófitas e pteridófitas, tá certo? Que são plantas criptógamas, que apresentam órgão sexual oculto, produzem gametas flagelados, tá certo? E nós sabemos que tanto cílios e flagelos são estruturas que se desenvolvem a partir de centríolos. Quando estudamos os aspectos reprodutivos das gimnospermas e angiospermas, que são plantas fanerógamas, observamos que os gametas masculinos dessas plantas não apresentam flagelos e nem poderiam, por não apresentar a estrutura denominada de centríolos. Aqui nós temos uma imagem para mostrar a você basicamente como se apresenta organizado o centrossomo. Ó, toda essa área aqui representa o centrossomo
Esses filamentos que você está vendo aqui representam os microtúbulos. Microtúbulos estes que resultam de um processo de nucleação, e aí eles vão se desenvolvendo, eles vão crescendo e alinhando. No interior do centrossomo, nós encontramos o que? Os centríolos, que são estruturas organelas não membranosas, ok? Formada por microtúbulos proteicos, tá? Constituídos de tubulina, no arranjo formando 2 cilindros. Assista a aula sobre centríolos na nossa playlist de organelas citoplasmáticas. Aqui o nosso interesse fundamental é sobre o centrossomo. Mas após a aula, alguma dúvida que você tenha, faz a tua pergunta aí nos comentários, eu terei prazer em tirar a sua dúvida. Não necessariamente precisa ser a respeito de centrossomo, mitose astral, anastral, mas deixe sua dúvida conosco. Trabalharemos da melhor maneira possível para dirimir qualquer dúvida que você tenha. Ok? Tudo bem. Aqui o seguinte, nesse ponto de inserção aqui do microtúbulo, ó, eu marquei aqui com essa rodinha vermelha, então você tem o chamado anel de tubulina. O anel de tubulina, aqui nesse ponto de inserção do microtúbulo, corresponde ao sítio de nucleação, o sítio onde vai ocorrer a polimerização das proteínas tubulina para a formação dos microtúbulos específicos. Então, primeira coisa que você tem que saber é sobre essa organização do centrossomo, presente tanto em células animais, briófitas e pteridófitas, e possui aí o centríolo. Beleza? Agora vamos às diferenças entre a mitose astral e a mitose anastral. Muito bem. Começando pela mitose animal, que é chamada de mitose cêntrica. Por quê? Porque ela é astral. Entendido ou não? Certo? Ocorre a presença de centríolos e também de fibras do áster. As fibras do áster são as fibras da periferia do centríolo e que se distendem a partir desse centríolo e do centrossomo para a formação do fuso acromático. Então, por isso que é chamado de mitose cêntrica ou mitose astral, devido à presença do centríolo, devido à presença das fibras do áster. A vegetal é chamada de mitose acêntrica ou mitose anastral, porque ausência de centríolos e também ausência de fibras do áster. Muito bem. Devido a essa diferença entre o processo astral característico das células animais e o processo anastral característico das células vegetais, nós temos diferenças específicas entre a citocinese em um grupo e a citocinese no outro grupo, ou seja, a divisão do citoplasma que provoca a separação das duas células filhas. No caso da célula animal, surge na região mediana da célula um anel contrátil. Anel contrátil este formado de filamentos proteicos que se prendem a pontos da membrana plasmática, atraindo então essa membrana plasmática que se invagina para o interior dessa região equatorial da célula, formando o chamado sulco de clivagem. Este sulco de clivagem leva ao estrangulamento da célula que está finalizando o processo de divisão na região mediana, separando as duas células filhas. Quando vamos analisar o processo na célula vegetal, vesículas do complexo de Golgi, tá certo? Origina o chamado fragnoplasto. O fragnoplasto surge na região central da célula e vai se montando em direção à periferia. Logo em seguida ocorre a deposição, tá certo, de pectina e celulose, havendo consequentemente a formação da lamela média nessa região mediana da célula. E aí ocorre a reconstituição da parede celular nessa região de contato entre as duas células filhas. Por isso a citocinese é chamada de centrífuga. Ok? A citocinese animal
ok? Ela ocorre de forma centrípeta e a da célula vegetal ocorre de forma centrífuga. Centrípeta de fora para dentro e a centrífuga de dentro para fora. Mas o fato é que, embora as células vegetais façam um processo mitótico anastral, tanto a célula animal como a vegetal constituem o fuso. Só que na célula vegetal, esse fuso mitótico, não há centríolos e não há distensão de fibras do áster. Então você observa aqui, ó, que nessa região de polarização de um lado e do outro, você tem o desenvolvimento das fibras, a distensão das fibras que constitui o fuso, mas não há aqui a presença de centrosomo, não há a presença de fibras do áster, não há a presença de centríolos. Na verdade, essas fibras que constituem o fuso brotam, elas surgem a partir de regiões aqui do citoesqueleto que corresponde na célula animal o que nós denominamos de centrosomo. Então aqui você tem o esquema da célula vegetal com a sua membrana plasmática, esse contorno aqui em cinza, a parede celular, esse contorno aqui azulzinho claro, e aqui você observa algumas coisas interessantes. Nós temos aqui os cromossomos presos na região equatorial, tá? Aí você tem as fibras de cinetócoro. Cinetócoro é exatamente a região específica do centrômero do cromossomo, onde as fibras do fuso se encaixam, tanto na mitose astral como na mitose anastral. Então essas fitas aqui, ó, esses fios aqui do fuso, que estão conectados diretamente a essa região central do cromossomo, onde está o centrômero, aí você tem o cinetócoro, que é a zona de ligação, tá certo? Desses pontos cromossômicos às fibras do fuso. E você tem também outras fibras que se conectam diretamente com a fibra do outro lado. E aí, o que você tem? Você tem os microtúbulos de cinetócoro, que estão conectados diretamente ao cinetócoro no centrômero dos cromossomos, e os microtúbulos interpolar, a fibra de microtúbulo interpolar, que se conectam diretamente, tá, com a região polar de onde partem as fibras do fuso, com a outra região polar de onde partem as demais fibras do fuso, se encontrando aqui na região mediana, se encontrando aqui na região central. É desta forma, então, que se constitui o fuso mitótico vegetal anastral, sem a presença de centríolos e sem a presença de áster. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que esclareceremos para você. Aprendeu? Inscreva-se no canal. Até a próxima aula. Tchau!